Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Só esperando o doutor Alexandre entrar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Agradecer. Agradecer aqui a doutora Sueli Brito, doutora Ellen, Ana Lívia. Obrigado pelo carinho. Só aguardando o doutor Alexandre Triqueza entrar aqui para a gente bater esse papo importante sobre o processo administrativo previdenciário, que sem dúvida é a parte mais importante. É um processo administrativo bem executado. Ele pode não ser deferido por algumas questões de legislação própria do INSS, mas com certeza ele faz um processo pré-questionado muito bom para o judicial, e é por isso que a gente precisa conversar muito sobre o processo administrativo e sobre a velocidade com que ele vem sendo tratado no judiciário, no legislativo e no executivo também. Agradeço aqui a participação do Caio, da Nide, Gustavo, agradeço muito. É sempre muito bom falar sobre direito previdenciário e contar com a presença de vocês aqui. Só aguardar o doutor Alexandre. Rosiane Andrade também, muito obrigado. Processo administrativo, sem sombra de dúvida. O Caio está perguntando aqui quais são os temas abordados hoje. O doutor Alexandre Triqueza é referência no direito previdenciário, principalmente no processo administrativo, e é a parte mais importante desse processo. Eu vou chamar ele aqui já para a gente começar esse bate-papo. Letícia, obrigado, doutora Letícia, pela participação. Olá, tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Satisfação Que bom, poder. deu certo. E bom. Gente, apresentar aqui, a gente está iniciando, mas já vou começar apresentando. Doutor Alexandre Triqueza, que com certeza é uma das maiores autoridades no Brasil no direito previdenciário, principalmente nessa área administrativa, e também uma grande pessoa, um ser humano tão maior quanto o advogado, que uma pessoa sensacional. Lembro quando conheci lá em São Paulo, no encontro do IBDP, e fantástico. Conversou, trocou ideia, depois falou do grande interesse em conhecer a nossa cidade, e nós conseguimos realizar para ele um desejo também para a gente, porque ter um professor como o Alexandre aqui em Macapá é muito salutar e a gente fica muito envaidecido. E até hoje pergunto, estava falando com ele que nossos colegas estavam perguntando quando era que ele retornaria a Macapá para conversar com a gente, e um cara fantástico. Eu já começo agradecendo, doutor Alexandre, pela oportunidade de poder trocar essa ideia e ele apresentar também para os nossos colegas advogados aqui de Macapá e de todo o Brasil que estão nos acompanhando. Que legal, Augusto. Uma boa noite. Me ouve bem, né? Sim, perfeito. Tá. Só para explicar para os colegas, eu estava comentando com o Augusto que algumas lives, quando eu entro como convidado, a minha tela fica preta, né? Então, passamos no teste aqui, certamente é em razão da nossa sintonia, Augusto. Né? E está podendo conversar aqui e até relembrar a ida o ano passado para Macapá. Eu quero, então, primeiro te dar boa noite, dizer que a honra é toda minha, que foi um prazer enorme te conhecer, desde o dia que te conheci a primeira vez, até os momentos lá em Macapá, a oportunidade de fazer um curso no estado do Amapá, foi realmente, assim, para mim, uma experiência fantástica. Conheci muitas pessoas novas, muitos colegas novos, atuantes, uma advocacia previdenciária aí da região, incipiente, que começa com muita força, com muita vontade, né, e que certamente vai crescer muito. E, na verdade, com a pandemia, a gente já verifica que ela cresce muito,
porque com a pandemia a gente tem conseguido, né, uns observar mais os outros, a gente tem se visto pelas lives, pelos trabalhos que são feitos, hoje todos de forma digital, remota, por vídeos, e eu vejo assim os advogados realmente da região muito atuantes na área da Previdência. Era um pouco esse também o meu objetivo naquela ocasião, porque ia pelo IBDP, né, a ideia de nós estreitar algumas relações. Então, eu só tenho a te agradecer pela oportunidade de a gente poder estar conversando. Eu que agradeço. Eu vou começar aqui falando um pouco do currículo do doutor Alexandre, para a gente efetivamente iniciar a conversa. Ele é professor universitário, foi meu professor no Verbo Jurídico, por onde eu fiz a minha especialização em Direito Previdenciário. Ele é professor também pelo IBDP, também é professor e sócio no G4, que é um grupo de estudos previdenciários que tomou conta aí, arrancou, pegou todo mundo pela qualidade que tem feito e revelou outros professores também incríveis aí, deu a oportunidade de a gente conhecer, por exemplo, aqui no Amapá, a doutora Maura Feliciano, um conteúdo de qualidade. Ele é vice-presidente do IBDP e autor de livros que eu indico como essenciais para quem quer fazer uma advocacia previdenciária de qualidade, que é a reafirmação da DER, o processo administrativo previdenciário eficiente, direito processual administrativo previdenciário e INSS digital, entenda ponto a ponto. E eu tenho aqui 2 autografados que me trazem bastante orgulho, porque é um conteúdo ímpar e de muita qualidade. Então, nesse momento, a gente sempre reforça essa leitura básica do que tem, do melhor do conteúdo, né, nessa área previdenciária. E aqui eu estou vendo o Dr. Paulo Bacelar, eu fico muito honrado também com a presença dele aqui na nossa live, que é outra fera no processo administrativo. Fico muito honrado. Me apresentar aqui rapidamente, especialista, Augusto Almeida, especialista em Direito Previdenciário, coordenador do IBDP Amapá, coordenador da pós-graduação em Direito Previdenciário, aqui pela ESA Amapá. E venho há mais de 5, 6 anos tentando desbravar, em conjunto com os colegas aqui de Macapá, a advocacia previdenciária, rompendo esse mercado, porque o que nós temos aqui é que todo mundo tem um colega que faz o trabalhista, faz o criminal, e aí pega o previdenciário como se fosse algo para preencher a carteira do escritório, só que ele está lidando com o verbo alimentar, com o que tem de mais importante para o segurado. Então é fundamental essa qualificação. Mas vamos lá. Queria começar, doutor Alexandre, falando sobre a velocidade que as coisas têm, que o direito previdenciário tem sido modificado. Não recentemente, em 2016, nós tivemos a PEC lá do presidente Michel Temer, que acabou não andando. Nós tivemos a PEC que deu origem à emenda 103. Nós também temos a PEC paralela rodando. E, além disso, várias modificações por meio de decreto, por meio de legislação. E lembrando que a emenda 103 ela acabou desconstitucionalizando o direito previdenciário. Então, agora é tudo meio que por lei complementar e já era feito por decreto. E só agora, na pandemia, pelo que eu contei, foram 16 portarias emitidas pelo INSS. E pode estar defasado esse número aqui. Além do decreto 10.410, que mudou totalmente aqui, que a gente está tentando entender ainda nessa velocidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse fenômeno que eu vi na sua aula, não lembro qual foi o professor que falou, mas um fenômeno chamado portarização da Previdência. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse tema para os nossos colegas. Tá ótimo, Augusto. Essa palavra, portarização, eu acho que o primeiro colega a fazer referência a ela aí foi o professor Marcos Serral, que escreveu um artigo, se não me engano, para o GEM Jurídico, editora GEM, né, e fala da portarização, né, em razão da quantidade de portarias, né, assinadas pelo presidente do INSS. Eu acho, Augusto, assim, isso que tu referiu é muito verdadeiro, né? A gente tem mudanças no nosso sistema a todo momento, a toda hora, a gente tem visto mudança, todos os anos fala-se em reforma, medidas provisórias, leis ordinárias, às vezes, mais raras, mas também para matérias que não são diretamente, às vezes, ligadas à Previdência, mas que têm impacto, né, na matéria de Previdência Social. Isso tem sido uma constante, assim, até, eu diria,
lá nos anos 90, né? Praticamente em 95 tivemos uma reforma importante, em 99 tivemos outra, depois tivemos 98 a reforma constitucional da emenda 20, e fomos avançando em reformas previdenciárias tanto no regime geral quanto no regime dos servidores públicos, e isso está acontecendo até agora. Eu acho que, para além das questões da reforma, de alterar o sistema, a concepção do sistema, a matéria previdenciária, enquanto ela for uma matéria como ela é tratada no Brasil, né, uma matéria constitucional, que tem um papel, né, de proteção social, dentro de um ideal de seguridade social, ela é uma matéria que vai ter que estar sempre se adaptando à vida do cidadão. A vida vai mudando e a Previdência precisa se adaptar a essas mudanças. E, naturalmente, que esse processo reformista ele vai sempre ocorrer. Né? Eu acredito nisso. Assim, ele precisa sempre ocorrer. A única possibilidade de acabar esses processos reformistas é a previdência pública no Brasil ser extinta e transformada numa previdência privada ou entregue para uma previdência privada, digamos assim, porque a matéria, né, não seria mais relacionada à lei, mas sim aos contratos que são assinados entre as partes, viraria uma matéria de direito, né, praticamente privado, né, e aí não teríamos esse problema. A grande questão, assim, para provocar um pouquinho o nosso debate, é que o governo, quando faz essas reformas e faz essas alterações, ele comete muitos erros, muitas falhas, existem muitas questões inerentes a esse processo, antinomias de regras, o não respeito à hierarquia das leis. Esse tipo de situação o governo invariavelmente acaba cometendo, e isso traz, logicamente, um vigor para a advocacia previdenciária, né, enquanto uma área de atuação do direito, porque para resolver esses problemas nos casos concretos, a gente vai precisar dos advogados. Então eu vejo o processo de reformas e de mudanças constantes nos últimos anos, no seu aspecto negativo quanto a muitas vezes não respeitar, né, a questões importantes, está dentro desse processo de reforma para redução do tamanho da Previdência, mas eu vejo um aspecto positivo no que se refere assim, à valorização do nosso trabalho. Né? Quanto mais difícil for Previdência, mais nós estamos à disposição da população para auxiliá-los na busca do melhor direito. E esse é o nosso papel, essa é a nossa formação. Né? É verdade. A reforma ela traz sempre esse aspecto, e o que a gente tem percebido, principalmente aqui, agora nesse momento da pandemia, é uma incrível qualificação do advogado previdenciário. Então, aquele colega que está nos assistindo agora, a gente tá correndo o dia todo dia tem novidade, e aí se nós não estivermos atualizados com o conteúdo, de repente no atendimento ao cliente a gente dá uma falsa esperança para ele de uma regra que já não é mais aquela, ou uma documentação de que já não é mais suficiente, que já tem que apresentar uma nova documentação, e isso ocorre invariavelmente. E agora eu queria puxar, para a gente ligar esse assunto, sobre o prévio requerimento administrativo na autarquia federal, que é um tema, às vezes alguns colegas perguntam, até falam assim, não, já vou dar entrada direto na Justiça Federal para a gente avançar e conseguir mais rápido esse benefício, porque eu vi que o INSS não tende a conceder esse benefício previdenciário. Então, Augusto, o prévio requerimento administrativo, ele não permite, né, que o segurado, com patrocínio ou não, né, do seu advogado, ingresse diretamente na justiça. Não pode fazer o ingresso da ação diretamente na justiça sem ter a pretensão resistida do INSS, sem ter ao menos protocolado um pedido por algum dos canais do INSS e ter tido a resistência, o indeferimento, né, do pedido de forma indevida, por entender que é indevida, aí sim pode buscar o Poder Judiciário. Claro que existem particularidades nesses requerimentos administrativos que sempre são levados em consideração pelo juiz, na hora de entender pela continuidade, pelo prosseguimento do processo ou pelo indeferimento pela falta do interesse de agir. Uma das questões importantes é que não tenha sido exigido do segurado no processo nada que fosse inexigível. Né? Alguma questão, uma exigência que não, um documento que não existe, uma prova que não foi possível buscar, alguma situação nesse sentido. Aí é possível, sim, né, fazer o requerimento judicial. Tem algumas situações também
e a gente fica um pouco em dúvida porque há confrontos de entendimento, por exemplo, o STF com a STJ, por exemplo, no auxílio na aposentadoria por incapacidade permanente, antiga invalidez, que o STJ, mesmo com a decisão do STF, foi lá e disse, não, o início do benefício se dá com a intimação, com a citação do INSS. Então tem muitas coisas também que permeiam, que às vezes o advogado ele precisa também estar ligado nessas situações da TNU, do STJ, dos temas do STF, porque na minha visão, Alexandre, você pode me corrigir se eu estiver equivocado, o direito previdenciário ele se tornou um emaranhado de legislação e você precisa, no atendimento do seu cliente, ir achando a ponta da linha para verificar para ele qual é o melhor caminho, porque elas se apresentam diversas as possibilidades da concessão do benefício. E o processo administrativo, aí eu já queria emendar com a pergunta, na sua visão, o processo administrativo é vantajoso? Então, ele é vantajoso, sem dúvida que ele é vantajoso. Primeiro, a partir do momento que a gente conclui que eu preciso postular no INSS antes de ir à justiça, ele é necessário, né? Então eu não tenho alternativa, né? E eu não tenho outro caminho no pedido de aposentadoria, a princípio, salvo algumas exceções, né, do que requerer lá no INSS. Feito o requerimento no INSS, eu não tenho por que não cumprir as regras que lá estão sendo exigidas da forma mais escorreita possível, da melhor forma possível. Por quê? Para que eu possa colaborar quando do ingresso da ação judicial, ou não, porque às vezes eu tenho deferimento administrativo, mas porque eu possa ter uma postura de boa-fé. O que acontece é que o Poder Judiciário hoje, e não só o Poder Judiciário, eu acho que todos os setores, né, avaliam muito a boa-fé das pessoas, quando essas pessoas surgem e postulam alguma coisa, seja no Judiciário ou não. E o Judiciário passa já há alguns anos a avaliar a boa-fé desse segurado, que está representado pelo seu advogado, no que se refere a realmente cumprir com tudo que tinha que ser cumprido, exaurir todas as possibilidades possíveis, né? Então, ter uma dedicação razoável para a etapa precedente ao processo judicial, né? Que leia-se, não necessariamente vai ser a etapa precedente, o benefício pode ser deferido, mas mesmo naquelas hipóteses que eu não tenho que eu não acredito que vai ser deferido o benefício lá, que eu possa fazer da melhor forma possível, porque isso vai agregar uma qualidade muito maior depois na minha ação judicial, melhorando a confiança entre os atores do processo, inclusive. A confiança entre o procurador federal, que está defendendo a INSS já na justiça, o magistrado federal que está avaliando a causa, e no caso o advogado do autor. Uma ação que é ajuizada e que se tenta de todas as formas omitir que não foi apresentado um PPP no processo administrativo para ver se passa, alterar o valor da causa, porque o processo não levou muito tempo, e se utilize assim, de uma forma de defesa do segurado, que ela não é má-fé, mas ela é representativa de um processo administrativo mal feito. Porque eu não tenho como ajuizar uma ação, uma boa ação previdenciária, sem ter feito o melhor possível no processo administrativo. Então, isso vai fazer com que a relação entre as partes já comece ruim. E hoje, o juiz, o procurador federal, assim como o advogado, acessam os documentos, olham as informações, né? Se foi aquele tempo que o judiciário não fazia avaliação nenhuma, ninguém lia nada, hoje todo mundo lê, a Justiça Federal acompanha a postura, o processo, a lealdade processual, tudo isso está sendo visado ali, porque está tudo registrado no processo eletrônico. Então, o processo administrativo, na minha opinião, ele mais do que ser uma etapa importante, Augusto, ele é necessário sempre, até mesmo nas revisões administrativas. E tem um elemento também que é muito importante, que é o antigo enunciado 5, que o servidor do INSS, ao analisar, ele deve conferir o melhor benefício para o cliente. A gente sabe que, em regra, poucas vezes acontece, e aqui não é falando de forma pejorativa do servidor do INSS, mas há um enfraquecimento do sistema da autarquia. Semana passada eu peguei um indeferimento que eu nem podia chamar aquilo de ato, porque ele não falava nada com nada. Então, a qualificação do advogado,
e dentro do que você falou dessa relação de boa-fé, que é apresentar a documentação necessária, se verificar que tem algum indício de irregularidade, tem que interpelar o cliente, porque a gente vai ver mais à frente, o advogado responde também solidariamente a esse cliente se a autarquia verificar que tem algum tipo de irregularidade, de fraude. Então, na verdade, durante algum tempo, e eu não sei como aqui em Macapá já pacificou um pouco isso, que é uma relação conflituosa entre o servidor do INSS e o advogado. Muito pelas ferramentas também que estão sendo utilizadas, mas a qualidade dos advogados fez com que esse clima fosse, pelo menos aqui em Macapá, derrubado. E aí eu queria já complementar também, hoje, atualmente, com a pandemia, nós temos duas plataformas fortes de atendimento, que é o Meu INSS e o INSS Digital. O Meu INSS voltado para o segurado, para a pessoa física, e o INSS Digital para o advogado e para aquelas empresas que se filiaram lá, assinaram o acordo de cooperação. Queria que você falasse dessas ferramentas e a importância para o colega advogado que está nos assistindo saber manusear essas ferramentas. Perfeito, Augusto. Sem dúvida, Cito, as duas ferramentas, tanto o Meu INSS quanto o INSS Digital, são ferramentas básicas para a atuação do advogado previdenciarista em qualquer canto do país. Naqueles locais em que não haja ainda o INSS Digital, que você esteja aguardando ainda o convênio, enfim, por qualquer razão de ordem prática, enfim, que não esteja permitindo ainda o advogado ter acesso ao INSS Digital, o Meu INSS acaba cumprindo o papel de ferramenta única para as duas, né? Agora, por que são importantes? Porque o INSS Digital é uma ferramenta voltada para os advogados, né, e para as entidades que assinam um acordo de cooperação técnica com a Previdência, tal qual a OAB, o Conselho Federal da OAB assinou. E lá, o INSS Digital ele é uma ferramenta para requerer benefícios. Ele é uma ferramenta processual. Você manda o documento, recebe o documento. Você manda informação, recebe informação. É uma troca. Me ouve, Augusto? Opa! Está me ouvindo? Ela deu um delayzinho aqui, mas agora eu estou ouvindo. Ela deu um pequeno delay aqui. Você consegue me ouvir? Como é que está agora? Não, estou te ouvindo. Então, dentro dessa perspectiva, o colega que está nos escutando, ele vai atuar na causa previdenciária, ele já sabe que ele, em regra, tem que ir diretamente ao INSS, dar entrada nesse documento. Ele sabe que existe o guichê, mas por conta da pandemia ele está fechado. O guichê era importante porque ele fazia essa relação com o servidor e, às vezes, dependendo do servidor e do advogado, nessa relação era muito proveitosa, porque ele dava as dicas, alguma orientação, olha, tem uma nova portaria, tem que adequar o documento dessa forma. Mas agora, praticamente, nós temos essas duas ferramentas. O cliente chega até o escritório, o advogado já sabe o que tem que fazer, e agora eu queria perguntar, qual a importância da leitura correta do CNIS e o que consta de informações nele e o que não consta também, para que esse colega saiba a importância do CNIS. Então, Augusto, só concluindo e já misturando com essa tua próxima pergunta, enfim, a questão toda do Meu INSS, do INSS Digital, é que o INSS Digital vai permitir o protocolo dos benefícios e o Meu INSS, além do protocolo, permite o acesso à vida previdenciária do segurado. O patrimônio previdenciário do segurado está lá dentro. Como diz a doutora Maura, ela usa essa expressão, patrimônio previdenciário. Lá está o CNIS com todo o patrimônio dele. Lá está o extrato de pagamento, lá estão todos os documentos relacionados aos segurados em que a gente pode obter, através da autorização desse segurado, acesso a esses documentos
para fazer o cálculo de tempo, para fazer o cálculo da renda mensal inicial do benefício, para ter as informações do CNIS, como tu referiste, que é o extrato do tempo de contribuição, verificar se no tempo de contribuição tem alguma falha, está faltando a data final de algum vínculo, tem algum salário que está errado, alguma informação extemporânea, e aí já solicitar pela própria ferramenta do meu INSS a correção, né, mediante a apresentação dos documentos e das provas exigidas para essa correção, que estão na legislação, né, enfim, nas instruções normativas, nas portarias, em todos os documentos do INSS. Então, a importância de ter essas ferramentas é essa. Eu acho, Augusto, particularmente, que o INSS precisa evoluir muito ainda nessas ferramentas. Acho elas muito precárias ainda, elas não são condizentes com o porte do INSS, uma empresa grande que pode ofertar um sistema melhor, e eu acho que a gente tem que ter um acesso constante, não pode cair, não pode, né? Eu tenho que ir lá dentro poder ter um contato com o robô ou com o servidor para na hora resolver um problema. Então, se eu preciso atualizar um cadastro, por exemplo, e eu tenho problema algum problema no cadastro, eu não consigo avançar no sistema, maioria dos casos eu preciso ir numa agência. E aí, em tempo de pandemia, eu não consigo. Eu preciso ter um canal que eu consiga acessar uma servidora ali do Ministério da Economia, que seja, e que ela resolva para mim, como um gerente de banco resolve, como um servidor de outra empresa, uma companhia aérea resolve 24 horas, para que eu possa ter realmente assim, um INSS sempre aberto, né? E aí sim vai ficar melhor ainda de trabalhar. Eu acho que a gente está caminhando para isso. E dentro, eu tenho aqui, eu vou fazer aqui porque eu sou realmente fã do Alexandre, esse livro aqui, e essa semana, Alexandre, foi muito engraçado que um colega advogado postou a foto na praia com o livro. Eu vi, barato. Luiz. Porque é isso mesmo. Esse livro aqui, ele é suporte para todas as horas. Eu tenho ele aqui sempre comigo, porque na dúvida a gente vê, dá uma olhada, confere o que a matéria, que são as duas ferramentas. Aqui nós usamos para a justiça estadual, por exemplo, um sistema chamado Tucujuros. Ele também sofre reclamações, mas perto do PJE ele é uma maravilha. Então, se adaptar ao sistema e saber como utilizá-lo da melhor forma possível dentro dessa sistemática. E aí, eu queria te perguntar, complementando, para o advogado, para o cidadão ganha com a ferramenta do meu INSS, mas ele não sabe utilizar a ferramenta. Ela não é intuitiva, ela tem um linguajar que é complexo para o colega já, para o cidadão que está lendo. Eu recebi essa semana passada uma ligação, tinha uma propensa cliente dizendo, olha, eu vi que você fala de previdência, me explica o que está escrito aqui, porque eu não estou entendendo. Então, ele não é um sistema fácil e ele cai bastante, prejudica muito o cliente. Mas para o advogado, qual a importância de dominar essa ferramenta efetivamente para protocolar os pedidos, para pedir atualização, para elar NIT? Então, eu acho que ele tem que dominar essa ferramenta, mais até do que dominar a tecnologia, porque não é tão aprofundado para nós, é aprofundado quando a gente pensa no contingente de pessoas que se utilizam da Previdência, né? E não há dúvida que essas pessoas todas, elas não conseguem, elas sequer têm acesso, sequer têm a internet no celular, né? E boa parte dessas pessoas, eu não estou menosprezando aqui o contingente, né? Eu sei que existe uma classe média aí expressiva, que está toda inserida nos meios digitais, mas tem muitas pessoas ainda que não, né? Que não têm esse acesso a essas ferramentas. Para nós é muito mais fácil, não é uma ferramenta difícil para nós da advocacia, que já estamos lidando com isso nos tribunais superiores e tudo mais. Para nós, na minha opinião, Augusto, mais importante, ou talvez a principal dica que eu daria para os colegas que estão nos acompanhando, é organizar a rotina do escritório para essas ferramentas. Eu tenho que ter uma organização boa no meu escritório para trabalhar com o INSS digital e com o meu INSS, para que eu não me perca nas intimações dos atos, para que eu não me perca no prazo para cumprimento das exigências, para que eu não demore muito entre a assinatura do contrato com o meu cliente e o protocolo junto ao INSS digital, porque aqui não tem garantia de DER.
né? Não dá para agendar e ficar esperando a data para levar o documento. O dinheiro só vai ser pago a partir do momento que eu protocolar lá no sistema. Então, às vezes, o colega não está tão acostumado com essa rotina, se despede do cliente após a assinatura do contrato, tudo maravilhoso, e 3 meses depois ele liga para saber como é que está e, eventualmente, o escritório não deu andamento, não correria, situações que nós passamos sempre na nossa profissão, né? A gente está sempre correndo e buscando, às vezes pode acontecer algum problema, acontece um problema desse, pum, são 3 meses de benefício que o segurado não vai receber. E eu não tenho como recuperar, só se eu tirar do meu bolso e pagar para ele, né? Então, a importância também, me veio uma outra ideia para trazer para os colegas também, que a gente faz bastante aqui no escritório, Augusto, que é o seguinte, colocar no contrato de forma bem clara isso tudo. Por exemplo, se o teu escritório é um escritório que não consegue fazer esse protocolo em menos de 45 dias, o que é possível, dependendo da demanda, cada um tem a sua demanda, e tudo mais, até por razões extraordinárias, agora como a pandemia, de repente o colega está trabalhando só meio turno, ou não está conseguindo trabalhar todos os dias, a importância de colocar no contrato. Então, abrir um capítulo no contrato só sobre o requerimento administrativo, botando todas as regras contratuais relacionadas à fase administrativa, e um capítulo no contrato abrangendo as questões relacionadas ao processo judicial. Lá na parte atinente ao requerimento administrativo tem que ter, por exemplo, por que não uma carência para o ajuizamento da ação? Então, fica combinado que o contratado irá protocolar o presente requerimento de aposentadoria 45 dias após a assinatura desse contrato. Isso já me dá uma tranquilidade de eu poder fazer um requerimento com calma, cuidar da documentação e não trazer nenhum prejuízo que está previsto no contrato. Né? Então, é muito importante essa mudança de rotina, porque quem fazia antes a agência do INSS era uma rotina completamente diferente. E conforme já está sendo anunciado pelo governo federal, né, o próximo passo nessa reforma administrativa, mais uma reforma, né, tu estava falando de reformas, e nós nem falamos das reformas estruturais administrativas. Essa reforma que está sendo feita no INSS, que nós não nos demos conta, mas ela é gigante, ela já, né, muitos servidores já se afastaram, muitas agências fechadas, ela vai partir agora para uma próxima etapa em que vai ser extinto o INSS. E a ligação com o benefício vai ser ligado diretamente a uma secretaria lá dentro da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, né, e vai ser tudo gerenciado lá por cima. Tudo indica que isso vai acontecer. Então, tudo passa a ser digital. A gente precisa estar preparado. E dentro desse... Você falou de um tema que eu venho me apaixonando verdadeiramente por ele, que é esse atendimento ao cliente e a força que tem, dentro do que você falou, de um contrato bem estipulado. Porque você fica com o documento do cliente, gera uma expectativa nele. Não é raro que eu faço atendimento a um cliente, no outro dia ele pergunta, já deu entrada? Já está tudo ok? Então, o advogado, por se tratar de uma verba alimentar, eu falo sempre que o direito previdenciário é essa última fronteira social, até mais que o direito do trabalho. Ele é um grande seguro e os advogados é que fazem essa parte, porque o seguro sempre dá problema, ele nunca cumpre o contrato da forma que ele disse que faria na hora da assinatura. Aí eu queria que você falasse, Alexandre, que você também escreveu esse livro, explicasse para os colegas o que é a reafirmação da DER, que é um tema também importantíssimo, e eu não sei se você ainda está fazendo tiragem, mas está aqui também. É um livro muito eficiente, bem prático, também faço a leitura sempre. Que legal, Augusto. Estou com um probleminha na luz aqui, eu vou tentar mais uma vez, senão eu desligo. Também estou. Eu acho que eu estou brilhando demais. Aqui, eu vou tentar diminuir a luz. Estou te vendo super bem, tudo tranquilo. Primeiro, Augusto, obrigado mais uma vez pelo carinho aí, cara. Tu falou que, né, da minha pessoa, mas eu tenho muito a falar de ti também, uma pessoa que eu admiro muito, de verdade, nós nos tornamos amigos, e fico super feliz quando tu traz os livros e fala das matérias, ou quando a gente se encontra mesmo nos congressos, assim, eu acho que muito bom. O direito previdenciário propicia, né, a nossa profissão propicia muito essas trocas, essas amizades, essas coisas que ficam, né? O direito previdenciário pode até ir embora, mas as relações humanas, elas vão estar sempre muito firmes, né?
Eu que agradeço, na Mas, verdade. Hoje, inclusive, eu estava falando com o Anderson, fiz o convite para fazer uma live com ele sobre a relação direito de família e o previdenciário. Também já aceitou para bater esse papo. Então, eu que sou muito grato aos amigos do Rio Grande do Sul aí. Eu vi a doutora Bruna aqui, que é de Santa Catarina também, porque nós temos que reconhecer que nós temos bons advogados aqui em Macapá, que militam há um bom tempo, que fazem com qualidade. Mas não faz nenhum sentido ser uma ilha aqui, fazer advocacia previdenciária sozinho. Então é esse o objetivo também, doutora Nanda, que eu estou vendo, que é fazer com os colegas. Tem mercado para todo mundo, só vai se destacar quem tem a qualidade. E é atrás disso que nós buscamos sempre nos cursos, nos congressos, e fazer o convite já. Fazer outro convite. Para se associar no IBDP, que está o nosso vice-presidente, doutor Alexandre, e também quem não conhece o G4 Previdenciário, lá no Facebook pode fazer, pode visitar. Esse ano eu fiz um curso de planejamento previdenciário muito bom. Para falar em direito previdenciário, eu faço quase todo dia um curso e as lives trazem esse benefício para a gente discutir vários temas. Então eu quero agradecer a sua amizade e para explicar um pouco para os colegas, porque o direito previdenciário ele tem muito dessas siglas, da DER, da DIC. Então, às vezes a gente fala da reafirmação da DER e tem alguns colegas que não sabem o que é. então, né, eu fiz esse pequeno à parte aí, vendo tu apresentar todos os meus livros, fico muito feliz realmente. Respondendo a tua pergunta específica, Augusto, o que acontece? Tá? A reafirmação da DER ela é um instituto do processo administrativo. No processo administrativo, quando eu faço o requerimento administrativo do benefício, eu tenho uma data de entrada do requerimento, o que nós chamamos de DER. É a data em que o cidadão foi lá no INSS e protocolou o pedido. O processo fica sendo analisado perante a Previdência Social e vai chegar um momento que o servidor vai decidir esse processo e vai dizer se a pessoa tem direito ou não àquele pedido que ela está fazendo lá na DER, lá na data de entrada de requerimento. Muitos casos, as pessoas pedem o direito e não têm o direito quando pedem, por várias razões, por desconhecer a questão temporal que ainda falta, por faltar idade, tempo de contribuição, um cálculo errado, algum tempo, algum período, alguma condição que não foi reconhecida no processo administrativo, mas ela continuou trabalhando ou contribuindo após o requerimento administrativo. E com isso, o servidor do INSS pode alterar a data de entrada para o requerimento para um momento posterior, para poder englobar as contribuições previdenciárias posteriores no tempo de contribuição e garantir esse benefício, que se fosse considerado a data de entrada de fato, quando ela ocorreu, ele não teria o direito, por faltar justamente o período que foi reafirmado, né? Então, na verdade, a data de entrada do requerimento é sempre o momento do protocolo. O que se altera é a data de início do benefício, a DIB. Ela vai ser definida, né, ela é o marco jurídico do início do benefício. Ela não vai ser definida junto com a DER. Ela vai ser definida no momento posterior, porque no momento da DER, juridicamente, o segurado não tinha direito. Isso só foi constatado na hora de decidir o processo administrativo, porque o servidor tem o dever sempre de olhar todas as situações possíveis para a concessão do benefício, né? Ele é o instrutor do processo, né? Então ele está autorizado a tomar essa providência. O que acontece? Depois de alguns anos acontecendo no processo administrativo, isso acabou indo para o Poder Judiciário e começa a se falar na possibilidade de alteração da data de entrada do requerimento no processo judicial. Essa corrente cresce, chamada de reafirmação da DER, do ponto de vista mais generalista, mas na prática não é uma reafirmação da DER o que acontece no processo judicial. De certa forma, o que acontece no processo judicial é a valoração do fato superveniente, algo que o Código de Processo Civil permite, né, lá no artigo 493, e já no Código Antigo permitia que o juiz, no momento de decidir, leve em consideração os fatos supervenientes ao ajuizamento da demanda, né? Então, na prática, o que auxiliou muito a reafirmação da DER, o desenvolvimento da tese na justiça, é que a legislação processual civil possui, né, esse artigo, essa regra,
que permite que até na segunda instância seja possível, né, na decisão de segunda instância, valorar o fato superveniente. Só para concluir, o tema chegou ao STJ, né, em representativo de controvérsia, tema 995, para os colegas que quiserem se inteirar mais sobre o assunto, e lá foi julgado, né, já há alguns meses, e se decidiu pela possibilidade da reafirmação da DER. Porém, ainda restam alguns aspectos importantes a serem definidos com relação à reafirmação, no caso concreto, né, na própria tese, que já foi trazida com o julgamento, né, mas tem embargos de declaração interpostos nesse processo, e logo mais nós vamos tomar ciência aí de como é que vai ficar conformada a reafirmação da DER na Justiça. Mas que eu não chamo de reafirmação da DER, insisto. Eu acho que do ponto de vista técnico, o mais correto é trabalharmos valoração do fato superveniente e reafirmação da DER a gente deixa para o processo administrativo. Dentro desse aspecto, a doutora Aline perguntou aqui, pode ser reafirmada a DER em fase de cumprimento de sentença? E o doutor Fernando falou, professor Triches, diferente do tema 995 do STJ, entende possível a reafirmação da DER após o encerramento do processo administrativo e antes do ajuizamento da ação? Então, a primeira pergunta da colega, com relação à possibilidade de reafirmação da DER no cumprimento, não. Pelo tema, já julgado, não é possível. Eu só posso postular a reafirmação da DER até a decisão da segunda instância. Posso fazer isso via embargos de declaração atacando o acórdão. Depois eu não posso mais, isso já ficou definido, e não é objeto de nenhuma embargos, nada com relação às partes do processo, então essa questão está resolvida já. Com relação à pergunta do Fernando, esse é um tema polêmico que, no meu entender, sim, não há nenhum problema. A data de início do benefício ela tem que restar definida na data que nasce o direito. Na data que nasce o direito. Se eu comprovar que naquele mês, daquele ano, tinha o direito, né, a reafirmação tem que ocorrer valorando o fato superveniente, o magistrado deve definir a data de início do benefício naquele momento. Só que o acórdão ficou contraditório, né, ficou bastante contraditório nessa questão, inclusive o IBDP, que é amigo da corte desse processo, fez uns embargos de declaração para solicitar, então, que os ministros reavaliem quanto a exatamente essa questão que o Fernando traz, mas que está muito clara. Se os colegas lerem o acórdão, não há dúvida. Né? A intenção foi esclarecer por quê? Porque há algumas menções, e para que o tema fique bem esclarecido, é importante que deixe bem claro, então, essa possibilidade plena da reafirmação, que é a lógica do Instituto. Né? Agora, avançando um pouquinho mais, um outro conceito que eu acho que eu queria que você esclarecesse aqui para o nosso colega, que é a da prova material, a diferença de indício e prova plena, que são dois conceitos que às vezes o colega vai fazer protocolar e tem a impressão ou tem o entendimento de que aquela prova ali, ela sozinha é robusta, capaz para gerar o direito. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre a prova plena e o indício de prova. E o início. Tá ótimo. Tá ótimo. Esse tema é muito bom, né? E, colegas, aqui é muito, muito tranquilo da gente compreender. Eu sempre preciso entender que se eu for entrar na área da previdência, do direito previdenciário, né, no regime geral, notadamente no regime geral, eu preciso sempre, para comprovar o direito, as prestações que eu estou postulando, de documentos. Sempre vai se exigir documentos. E existem muitos caminhos que já estão abreviados dessa caminhada. Por quê? Porque com a informatização da Previdência, muitas questões não vão mais precisando ser documentadas. É o que, por exemplo, faz a autodeclaração rural. Né? E é o que pretende se fazer, fez o CNIS, o próprio CNIS Rural, a partir de 2023, se promete mais uma vez ser feito. Mas, via de regra, se eu não tenho os registros nos sistemas da Previdência, e eu não tiver um documento para comprovar, né, aquela relação ali envolvida, seja uma união estável, uma dependência econômica, qualquer prova, o recolhimento que não está constando no CNIS, eu não tenho a guia para comprovar o recolhimento, eu não consigo avançar no processo. Porque o direito previdenciário ele carece sempre da prova documental. Mais do que isso, essa prova não apenas
precisa ser apresentada, como também precisa ser contemporânea ao período que eu quero comprovar. Então, se eu trabalhei na década de 70 e não tenho nenhum registro, e encontro o meu patrão agora, 50, 60 anos depois, e ele me fornece uma declaração de que eu trabalhei naquele período, se essa declaração não estiver embasada em provas contemporâneas daquela época, eu não consigo comprovar a filiação previdenciária. Né? Coisa com as ações trabalhistas que não possuem lá dentro documentos, né? Que eu faço a prova com prova testemunhal, ou eventualmente também, né, faço um acordo ou situações desse tipo. Então eu preciso ter esses documentos. A legislação, o decreto, o regulamento da Previdência Social e os atos administrativos do INSS trazem quais são esses documentos. E dividem ele em duas qualidades, dois tipos. A prova plena, que é aquela que, se eu apresentar aquela prova documental plena, eu reconheço o direito apresentando ela unicamente. Ou indício de prova documental, seria um indício de prova plena, um indício de prova documental, né, em que eu apresento algumas coisas do que é exigido na prova plena. Não tenho tudo, mas eu tenho um manancial relevante que eu quero mostrar para o servidor para ver se ele não se convence. E aí cabe ao servidor processar algum meio de prova, como a justificação administrativa, a pesquisa externa, a vistoria técnica, para me auxiliar nessa prova. Então, sempre que eu tenho a prova plena, é tranquilo. Dificilmente eu tenho problemas, eu preciso ir ao judiciário, o servidor reconhece. Quando eu tenho indício de provas, aí sim é bastante subjetiva a avaliação. E por isso que a Previdência está se esforçando muito nos últimos anos a reduzir a exigência dessas provas, substituindo por sistemas e por declarações, em razão de uma subjetividade que quase sempre gera ação judicial, porque nunca se consegue acertar totalmente. É muito difícil fazer essa avaliação, né? O sistema, ele por vezes, ele é muito injusto com determinados tipos de segurados, que são aqueles que não vão conseguir gerar essa prova plena, sendo que o próprio sistema do governo federal, se ele fosse altamente linkado com as informações, por exemplo, nós temos o CAGED. O CAGED traz informações sobre a remuneração, inclusive, do trabalhador. Então, fica muito a cargo do advogado fazer essa busca ativa. E é dentro desse conceito que eu queria te perguntar. Muitos colegas não sabem desses institutos aqui, e eu queria que você explicasse da pesquisa externa, da expedição do ofício e da justificativa administrativa, que são ferramentas importantes que você lança a mão em determinado momento e que ela vai lhe auxiliar a conseguir o benefício e que a própria autarquia vai proceder. Tá ótimo. É bem o casamento ali com onde eu terminei, né, a outra fala. E, colegas, o que acontece aqui, né? Então, quando eu não tenho a prova plena, quando me falta um documento, quando me falta aquilo que é exigido pela instrução normativa para mim, né, me desincumbir daquele ônus que cabe a mim apresentar aquele documento, mas eu tenho um indício de prova documental. Se eu não tiver nenhuma prova documental, eu não consigo comprovar. Só se eu tiver uma ocorrência policial feita em época própria de quando eu perdi esses documentos. E a ocorrência tem que referir que eu perdi esses documentos. Então, um incêndio, uma inundação, não basta apenas uma ocorrência dizendo que ocorreu um incêndio, uma inundação no dia tal. Tem que dizer, não, foi perdido os documentos rurais relativos ao exercício do trabalho rural. Então, é muito difícil. Fora essa hipótese, nem mais no Poder Judiciário a gente consegue avançar. Isso é bem importante também de ser dito. Nem na Justiça. Isso não é coisa, né, para quem está iniciando, isso não é papo de servidor do INSS. Né? O juiz também, no processo, faz a mesma distinção entre o indício de prova e a prova plena, e eu não avanço num processo se eu não tiver, no mínimo, indício de prova. No caso do INSS, eu apresentando esse indício de provas e o servidor validando ele vai avaliar na instrução normativa o que ele precisa para poder validar esse indício de prova. O servidor ele tem o dever de buscar a complementação disso que até então é um indício.
para que a gente possa ter uma prova plena, um pleno convencimento, né, daquilo que está se tentando provar. E aí a instrução normativa, o decreto, o regulamento da Previdência traz uma série de ferramentas para o servidor do INSS poder buscar, né, essas informações que faltam. Aqui nós temos um momento do processo administrativo que normalmente ele falha, ele não funciona bem. Salvo com a justificação administrativa, são raríssimos os casos em que se faz uma pesquisa externa, que se processa uma vistoria técnica, né, que se faz um oficiamento a uma empresa, a um órgão público, que se busca em banco de dados de outros órgãos, porque muitas vezes nem tem esses bancos de dados. Aqui, na maioria das vezes, o processo acaba rumando para o indeferimento, né? E aí, a possibilidade que nós temos para poder fazer essas provas funcionarem, esse dever que era do servidor, é promover o recurso administrativo. Então, todas as vezes que vocês quiserem fazer a prova pelo INSS, né, com os meios de prova que ali existem, o recurso administrativo ele é o melhor caminho. Eu vou recorrer, o conselheiro vai receber esse recurso, ele vai verificar que houve uma ofensa gritante ao devido processo legal, e aos próprios artigos lá da instrução normativa, que o servidor deveria seguir, e vai mandar processar aquela prova. Às vezes é muito importante esse caminho, porque às vezes levar direto ao Poder Judiciário, o juiz não autoriza a prova. Às vezes a prova tem índole trabalhista, como é o caso de uma contestação de um PPP, por exemplo, e ele diz que não vai marcar perícia porque ele entende que isso é matéria da Justiça do Trabalho. Ali no INSS, o conselheiro jamais vai dizer isso. Ele vai mandar baixar e fazer uma vistoria lá na empresa para fazer uma avaliação. E o melhor de tudo para o segurado é que se essa avaliação tiver problemas, eu tenho uma outra instância, que é o Poder Judiciário, para daí sim já levar um processo mais amadurecido para o juiz. Então, resumindo, eu tenho a justificação administrativa, que é a possibilidade de inquirir testemunhas no processo administrativo, para complementar esse indício de provas. Pesquisa externa, que é a possibilidade do servidor sair do seu local de trabalho e ir até um determinado local buscar alguma informação ou cópia de documento. Vistoria técnica, que é quando o perito da Previdência Social, não é mais da Previdência, né, o perito da Secretaria de Perícia Federal vai à empresa para avaliar ambiente de trabalho, para avaliar reabilitação profissional, para avaliar uma série de aspectos trabalhistas previdenciários das empresas. E eu tenho também uma possibilidade de que o servidor oficie uma empresa ou algum órgão para que eles forneçam algum documento que esteja faltando no processo, ou então que pesquise nos bancos de dados para trazer essa informação. Tudo isso no INSS é muito difícil, mas com o Conselho de Recursos não. Então tem que sempre avaliar caso a caso. Tem questões que muitas vezes não vale a pena insistir no recurso administrativo. Na minha opinião, é melhor levar a matéria ao judiciário. Eu posso, porque eu não preciso esgotar a instância administrativa. Mas naqueles casos que eu sinto que eu preciso elaborar melhor o meu processo, e isso tem sido uma realidade cada vez maior no meu dia a dia, e nesses casos eu faço recurso para corrigir o devido processo legal que foi violado e trabalhar bem o processo administrativo, né? Então, essa é a ideia. Alexandre, perdão, dentro do processo administrativo, às vezes o INSS, e eu não sei nem se eu posso falar dessa forma, ele tem o intuito de limitar o direito do segurado, mas às vezes ele acaba, na portaria, ele acaba, em vez de delimitando, ele acaba proporcionando uma nova estratégia para o advogado previdenciarista que sabe manusear o processo. Eu me lembro muito da aposentadoria híbrida, que ficou a questão: ela é uma aposentadoria para o rural ou para o urbano? Ela é para os dois. A TNU veio, se manifestou primeiramente, eu acho que na súmula 131, e depois ela foi para 186. Aí no Rio Grande do Sul teve a ação civil pública, que era para ela, porque ela determinava que tinha que ser o último período rural. E aí houve a ação civil pública e o INSS fez eu não sei se foi uma portaria ou se foi um enunciado, agora me fugiu. E aí ele abria a possibilidade que com uma única contribuição como urbano, você conseguiria adquirir o direito.
Então, fazia-se muita estratégia, teve um tempo que ficou muito limitada a aposentadoria híbrida por idade. Aí depois, com essa decisão da ação civil pública, o INSS emitiu um documento, que eu esqueci agora qual é, se é um enunciado, se é uma portaria, dizendo o Eu acho seguinte, que é uma portaria. olha, a última contribuição tem que ser como urbano. Então, o que se fazia? Contribui mais um mês como urbano e está aí dentro do direito. Aí a TNU veio novamente, discutindo esse último prazo dos 15 anos, o STJ se manifestou, é uma decisão muito louvável do STJ, dessa paridade entre o rural e o urbano. Só que só quem dominava esse processo administrativo conseguia entender que ali o INSS tinha deixado uma brecha, que com uma única contribuição, contribuinte individual, eu cumpria o que o INSS estava me pedindo. Então, eu postergava talvez por um mês o requerimento do meu cliente e conseguia esse benefício. E é por isso que eu entendo que o processo administrativo, e te admiro tanto por isso, como também o Paulo Bacelar, é que um processo administrativo bem fundamentado, ele, seja para onde for, para o segundo grau, lá no administrativo, ou para o judicial, ele, com qualidade, ele pré-questiona tudo. Ele sabe passo a passo do INSS e ele não deixa brechas para que o INSS faça a sua defesa nesse sentido. Porque, por exemplo, trazendo o caso da aposentadoria por idade híbrida, o INSS, em sede judicial, ele fazia a confusão de dois institutos, não sei se propositalmente, mas ele dizia assim, olha, não é cabível aposentadoria por tempo de contribuição, porque ele não contribuiu. Só que nós não estávamos falando de aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela, de fato, exigia carência, mas estava falando de aposentadoria por idade. Então, o advogado tem que saber o passo a passo do INSS, isso é lendo a instrução, e a gente já se encaminha aqui para a finalização da nossa live. Eu queria que você falasse, para finalizar, essa dica de leitura para o colega que quer entender melhor esse processo administrativo, que quer fazer com qualidade o processo administrativo, para que, porventura, se o INSS tenha um entendimento contrário, mas que ele saiba que aquele caminho na segunda instância ou no judicial vai conferir o direito para o cliente dele. Perfeito, sem dúvida. Eu acho que sempre foi assim, né, e segue sendo assim, essa criatividade do direito previdenciário, e eu acho que é por isso também que o direito previdenciário cresceu tanto no Brasil. Também, né, são várias razões, obviamente, mas também por isso, né, ele vai acompanhando a vida das pessoas, o contexto ideológico do momento, né, as circunstâncias do país, o momento social, o momento econômico, e isso tudo vai alterando. No processo, tu tens também toda essa criatividade, né, o INSS, às vezes, com teses, aí o segurado traz uma tese nova, abre, fecha. Certamente, advogar na área previdenciária exige um constante aprimoramento. A gente tem que estar todo dia antenado nas novidades, ter os grupos de WhatsApp para trocar informação, isso hoje é muito importante, trocar documentos, as instruções normativas, as portarias, os memorandos, sem dúvida. E eu acho ainda, Augusto, assim, para os colegas que estão iniciando e estão nos acompanhando, daqui para frente mais do que nunca. Né? O novo regulamento da Previdência Social traz muitas mudanças, o sistema vai ficar bastante securitário, eu posso mexer nas contribuições, complementar, eu posso alterar, agrupar, quer dizer, vai virar uma área em que certamente os melhores serão os que mais conhecem a matéria. E, logicamente, atrelado à experiência, mas o conhecimento vai ser muito importante, porque não é fácil, o direito previdenciário está sempre nos surpreendendo. Por fim, te agradeço, então, mais uma vez o convite, foi um prazer enorme, tá? Essa conexão com o Macapá. Estou com saudade daí, em breve, tomara que a gente possa estar junto, espero que esteja tudo bem por aí também. E te peço, Augusto, manda um abraço para todos os amigos aí. Eu que agradeço, deixar um abraço aqui. Eu vou cometer a indelicadeza de encerrar, porque eu quero que fique salvo para quem não acompanhou, mas eu já entro em contato. Um abraço.